Pessoal, dando continuidade à nossa matéria, quando a gente vai falar sobre as vedações constitucionais relativas aí à AFA, ok? Semana 1, dia 5. Questão primeira. É vedada a vinculação das receitas próprias geradas pelos impostos municipais à prestação de contragarantia à União. Essa aqui não tem uma vedação, ok? Então não é vedado. Então o município pode utilizar aí os seus impostos para usar de contragarantia para pagamento para a União, obviamente, ok? Onde está escrito isso? No texto da 167, parágrafo 4º da Constituição. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, que refere-se aos artigos 155 e 156, e dos recursos que trata o artigo 157, 58 e 59. Depois a gente vai ver isso daí, ok? Para a prestação da garantia ou contra-garantia à União e para também o pagamento de débitos para com esta, ok? Então, eu posso utilizá-los como garantia ou contra garantia à União, ok? Então, tem sim a possibilidade dessa vinculação, perfeito? Então, o item está errado porque ele diz que é vedada a vinculação das receitas próprias. Questão 2, no âmbito das finanças públicas, é necessária a existência de prévia autorização legislativa para a instituição de fundos de qualquer natureza. Lembra que fundo vai ter recursos, se vai ter recursos, vai ter que precisar de autorização legislativa, porque deverá estar constante aonde? Na LOA, ok? Então, vai ter que ter sim autorização legislativa, então está correto. Então, é necessária a prévia autorização legislativa. Veja, são vedados a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Em outras palavras, com autorização legislativa, eu posso. Então, é necessária a autorização legislativa, o item está correto. Questão terceira, é permitido o início de programas ou projetos não incluídos na LOA, desde que seja justificado ao Poder Legislativo. Nenhum programa ou projeto será iniciado sem a prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual, porque daqui que é operacionalizado todos os gastos do governo, certo? E todos os gastos de governo ele tem que passar pelo Congresso Nacional para ser aprovado aí por meio da LOA, que é a operacionalização, é por onde que ocorre a operacionalização desses programas ou projetos, ok? Então veja, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Então não está na LOA, não pode. Então, é permitido o início? Mentira. 4. As receitas de operação de crédito. Isso aqui é o que? O vulgo empréstimo. Realizadas pelo Estado em determinado exercício financeiro não podem superar o montante das despesas de capital. Até aqui está correto. Essa que é a regra de ouro, a famosa regra de ouro. Constante no projeto de lei orçamentária do mesmo ano. Agora aqui, ó, ainda que existam créditos adicionais aprovados pelo Poder Legislativo. Em outras palavras, o que está escrito na Constituição Federal? Se tivermos créditos adicionais, se eles forem aprovados pelo Congresso Nacional, pela maioria absoluta, então as receitas de operação de créditos, certo? Elas
poderão superar as despesas de capital. Então elas vão poder superar as receitas de capital. A regra essa aqui é simples. Receita de capital é para investir, certo? Então o Estado não pode se endividar, a não ser que seja para algum investimento. Então por isso que tem essa regra aí, ok? Mas no caso, se tiver aprovação pela maioria absoluta do Congresso Nacional, vai sim poder excepcionar essa regra. Então essa regra é excepcionável. Pela maioria absoluta aí do Congresso Nacional. Então vamos de novo. Então a regra é que não podem superar o montante das despesas de capital constante no projeto de LOA do mesmo ano. Agora, ainda que existam créditos adicionais aprovados pelo Poder Legislativo. Se tiver créditos adicionais aprovados pelo Poder Legislativo, nesta vez que ele não trouxe essa regra, mas ainda que existam esses créditos aprovados, e mesmo sendo aprovados pela maioria absoluta, ainda vai continuar a persistir essa regra? Aí não. Então por isso que o item está errado, ok? Então vamos lá. Então são vedados, é a regra, a realização de operações de crédito que exceda o montante das despesas de capital, exceto ressalvadas autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com a finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, ok? Então veja o que estava errado aqui. Não pode superar o montante capital do projeto de lei suplementar, ainda que existam. Então, nesse caso aqui, se existir aí a aprovação do Poder Legislativo pela maioria absoluta, é a excepcionalidade da regra. Então, por isso o item está errado. 5. Tanto as receitas classificadas na categoria econômica de receitas corrente e tributária, você vai ver a classificação das receitas correntes. Entre elas vai ter aqui então a tributária, tem a agropecuária, de serviços industriais, temos também as de contribuições, certo? Então essas são as receitas correntes. A gente vai estudar isso aí depois quando estiver estudando a classificação da receita, perfeito? Por enquanto vamos ver aqui a receita corrente tributária de tributos. Então, quanto às receitas compulsórias, tem após arrecadadas destinação específica estabelecida em dispositivos constitucionais. Aqui as tributárias elas não têm destinação específica. Então são as ditas também receitas discricionárias, certo? Eu posso utilizá-las, por exemplo, para manutenção do Ministério, posso utilizar para contratação de serviço de terceirização, porque ela não é vinculada, perfeito? Então, o que está errado aqui, tanto as receitas econômicas tributárias quanto as compulsórias têm após a arrecadação destinação específica. Então elas não têm destinação específica às correntes tributárias. Ok? O que ele estava querendo aqui, ó? Sobre a vinculação de receitas e impostos. Então aí tem ressalvas, perfeito? Então o item está errado porque não tem destinação específica. Então isso que está errado. 6. Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão no PPA. Ele está trazendo aqui o inverso que está previsto no artigo 67, parágrafo 1º. Veja, nenhum investimento, qual a condição? Cuja execução ultrapasse a um exercício financeiro, ou seja, começou lá em 2019 e vai terminar em 2020. Ultrapassou o exercício financeiro, então ele vai ter que estar onde? Vai ter que estar previsto no PPA,
certo? Ou lei que autorize sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Mas agora, se for somente em 2019, 2010, eu coloquei 2020, tô ficando maluco. Então, veja que se for somente o investimento em 2019, ou seja, que não ultrapasse um exercício financeiro, ele pode ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA, porque é o inverso disso, é o que a questão está trazendo. Então está correto. Veja, uma obra cuja execução seja limitada a um exercício financeiro poderá ser iniciada sem a prévia inclusão no PPA. Então a obrigatoriedade da inclusão no PPA, então é obrigatório, vou colocar aqui, obrigatório a inclusão no PPA quando investimento superior a um exercício financeiro, vou colocar a 1 ano, tá? 1 ano, leia aí a um exercício financeiro. Então é obrigatório esse aqui se for superior. Então se não for superior, não é obrigatório. Questão 7ª. Veja, aqui eu pulo do gato. Os investimentos em manutenção de bens públicos municipais, como por exemplo reforma de instalações escolares, podem ser realizados sem prévia inclusão no PPA. Veja, estou falando de manutenção de bens públicos, pode ser realizados sem a prévia inclusão no PPA? Podem. Aqui podem, certo? Por quê? Qual a condição? Desde que, acabou de ver, seja concluído em um único exercício financeiro. Então pode ser realizado. Perfeito? Veja, nenhum investimento cuja execução ultrapasse a um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize sua inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Todavia, essa questão está errada. Por que está errada? A gente não tem ferramenta ainda para descobrir o erro, certo? Depois a gente vê quando nós estudarmos aí a classificação das receitas e despesas, a gente vai conseguir responder ela aí com mais clareza. Mas investimentos, ele não serve para manutenção de bens públicos. O investimento, ele serve para quê? São despesas de capital. Isso aqui é despesa de capital, a gente vai ver depois que ele serve para quê? Ele serve para eu até trouxe aqui, acho que eu trouxe aqui, isso, são despesas orçamentárias com softwares e com planejamento e execução de obras, inclusive para a aquisição de imóveis considerado necessário para a realização dessas últimas e com a aquisição de instalações de equipamentos e material permanente, certo? Então, o investimento não é para manutenção. O que significa isso? Significa que isso daqui não é investimento, perfeito? Então, é uma despesa corrente aí, então não se classifica como investimento. Então, por isso que a questão está errada. Veja que ele trouxe um erro sutil e depois ele traz aí informações que em tese seriam mais relevantes para que o candidato se atesse apenas na última parte e acabar aqui errando aí a questão, ok? Então fique esperto com o CESP. Questão 8ª. As unidades orçamentárias ou administrativas poderão transferir para outras unidades o poder de utilização de créditos que eles tenham sido dotados ou transferidos, independente de determinação da LOA.
Veja, se está na LOA que uma unidade orçamentária vai utilizar o crédito, essa unidade orçamentária ela pode mandar para uma outra unidade orçamentária. Então temos aqui o Ministério da Saúde, vou mandar lá para o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania tem lá a Bolsa Família lá. Ele pode fazer isso? Tem previsão na LOA? Não tem previsão na LOA, não pode, ok? Então veja, ó, são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, que é o caso aí na questão, sem prévia autorização legislativa, ou seja, não está previsto na LOA. A LOA tem o que? Prévia autorização legislativa. Temos a exceção aí na Constituição Federal para no caso de ciência, tecnologia e inovação. Então a transposição nesses casos aí, eles podem sim ocorrer, perfeito? Então não tem, ó, sem a necessidade da prévia autorização legislativa aí prevista nesse artigo, perfeito? Então aí a exceção é incluída pela emenda constitucional aí de 2015, muito mais recente aí do que algumas questões aí que caem em prova, inclusive essa mesma questão aí, a questão 8, que foi de 2013, beleza? Mas está errado ainda a questão. 9. A lei não permite a transferência voluntária de recursos pelos governos federal e estadual para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo e pensionista dos estados, Distrito Federal e município. Então está falando aqui transferência voluntária, a União vai mandar recursos para o estado lá do Rio de Janeiro, que está capenga das pernas. Daqui ele está trazendo o exemplo do município, mas vai mandar lá para pagamento de pessoal? Resposta: não pode, perfeito? Por que não pode? Porque o estado ele tem que, quando ele vai abrir um concurso, por exemplo, ele vai ter que verificar as projeções das despesas relacionadas aí aos concursados, perfeito? Então vai ter que ter isso e vai ter a prévia autorização na LDO deles, ok? Senão vira uma farra. Então a ideia é que cada ente aí administre os seus recursos sem a necessidade de pagamento de esmola, vamos falar assim, para os demais. É uma vedação constitucional. Então seria muito fácil um município, um estado se endividar e depois dizer que o problema é a União que não repassa transferências voluntárias para eles, ok? Não pode, ó. São vedadas transferências voluntárias de recursos e ainda a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estaduais e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, Distrito Federal e municípios. Então não pode ter transferência voluntária de recursos, ok? Então não pode ter isso, nem a concessão de empréstimos pelos governos federal e estadual de suas instituições. Então o que ele está dizendo aqui? Então não pode a União passar lá, por o nosso exemplo, por Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro também não pode receber recursos lá da instituição financeira do próprio Rio de Janeiro, do estado. Pode acontecer isso? Também não pode, é isso que ele está dizendo aqui, ok? Para pagamento de despesas com o pessoal. Então a lei não permite, não permite. A última questão da bateria vai dizer que no caso de comoção intestina, a gente vai ver isso aqui que está lá na 4.320, que é comoção interna. Puxou a Constituição Federal, melhorou essa comoção intestina e trouxe comoção interna, certo? Então, guerra, comoção interna, calamidade pública, isso aqui vai ser tratado com créditos extraordinários. São créditos adicionais, uma das espécies do crédito adicional. Então a comoção intestina do presidente da República poderá abrir créditos suplementares e especiais. Não, crédito
extraordinário. A gente vai ver isso aí, certo? Então já está errado aí. No entanto, é vedada a transposição. Aqui ele traz, ó, aqui ele traz correto aí o que nós já vimos da transposição, mas ele erra lá em cima, beleza? Veja que o artigo 41 da 4320 vai trazer que são os créditos adicionais. Então, suplementar vai reforçar o que já está na LOA, os especiais vai incluir algo que não estava na LOA, e o extraordinário para destinado às despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou intestina ou ainda calamidade pública, ok? Então, ele erra que comoção interna ou intestina poderá abrir créditos o que extraordinários. Então, a questão está errada por isso. A gente vai ver ainda uma aula só de créditos adicionais que cai bastante aí também. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.